Imagina descobrir que alguém por quem você ah, chorou por anos. Na verdade, nunca morreu. Parece filme, né? Mas é a história real que a gente vai explorar hoje. Uma filha que viveu exatamente essa reviravolta. Vamos nos basear nos relatos dela. É uma situação que mexe muito com a nossa ideia de luto, de perda, né? A nossa análise aqui vai tentar mergulhar nos detalhes, nas emoções complexas dessa história, assim, extraordinária. Entender o impacto de um engano desses com base no que sabemos do caso. Vamos lá, então. A história começa com a Júlia. Ela tinha 19 anos e recebe a notícia. A pior notícia. A mãe tinha morrido num acidente de carro. Grave. E a informação oficial era essa: sem sobreviventes. E tem um detalhe aí que já começa a complicar tudo, né? A questão do corpo. Disseram para a família que estava irreconhecível. Então, não foi entregue. O enterro foi de caixão fechado. E isso, psicologicamente falando, é muito complicado. A falta dessa despedida visual dificulta demais o luto, sabe? Deixa uma porta meio aberta para dúvida. Mesmo que lá no fundo. Exato. E talvez essa dúvida tenha ficado com a Júlia por 7 anos. 7 longos anos. Vivendo aquele luto oficial, né? Sentindo a dor, o vazio. Tudo por causa de uma cerimônia simbólica, sem aquela confirmação final que vê o corpo de alguma forma atrás. Uhum, esse luto que não se fecha. Ou um luto por uma perda que a gente chama de ambígua. Mesmo que ela não visse como ambígua na época, né? Isso pode ter efeitos bem duradouros. A mente da gente busca um fechamento, sabe? E quando não tem, a ferida fica ali aberta, de um jeito ou de outro. E isso influencia tudo. Pois é. Aí a vida. Bom, a vida dá um daqueles giros de cinema. Anos depois, a Júlia está numa entrevista de emprego. Normal. E no saguão, esperando, ela vê uma mulher. Nada demais no começo, mas alguns detalhes começam a chamar a atenção. O jeito de andar. Uma risada muito específica, sabe? Aquela risada que você reconhece em qualquer lugar. E o ponto final, um colar. Um colar que ela sabia, ela tinha certeza, era da mãe dela. É impressionante isso, né? Como a nossa memória afetiva funciona. Não é só racional, é sensorial, é emoção pura. Detalhes que para qualquer outra pessoa não significam nada, para ela foram gatilhos fortíssimos. Imagina um cérebro tentando entender aquilo. A pessoa que você acreditava morta está ali, na sua frente, viva. Deve ter sido um choque assim cognitivo e emocional brutal. Um a mil, sem conseguir se mexer, mas com uma certeza lá dentro. Era ela, minha mãe. Era uma convicção que superava a lógica. E a primeira reação da mãe, tentar negar, dizer que era engano, que a Júlia estava confundindo. É até compreensível, né? Dentro da lógica de quem sustentou uma mentira desse tamanho por tanto tempo, admitir ali seria o fim de tudo. Mas a certeza da Júlia, essa era forte demais. Sim, não tinha como negar. A pressão deve ter sido enorme. Poucos dias depois veio a confirmação. Uma mensagem da mãe, confessando tudo, que estava viva, que forjou a própria morte. E aí a gente entra nas motivações, né? Que são nossa outra camada de complexidade. Segundo o relato, a mãe disse que fez isso para fugir. Fugir de dívidas, de ameaças e de um relacionamento abusivo com o pai da Júlia. Uma medida desesperada. A intenção, pelo que ela disse, era proteger a filha, desaparecendo. Uma lógica bem extrema, né? E muito questionável. E o mais doido é que depois de fazer tudo isso, ela admitiu que nunca teve coragem de voltar atrás. De contar a verdade. Ficou presa na própria mentira. É. Chama atenção esse mecanismo de enfrentamento, né? Simular a própria morte é uma solução muito radical, mostra um nível de desespero gigantesco ou, talvez, uma dificuldade enorme de achar outras saídas. E essa ideia de proteger abandonando e mentindo cria um paradoxo terrível. Causa outro tipo de trauma igualmente profundo em quem ela queria proteger. E hoje, como é que fica essa relação? Os relatos falam de um processo bem difícil, lento, doloroso, de tentar reconstruir alguma coisa. Mãe e filha tentando se reconectar depois de, nossa, uma ruptura tão surreal, tão violenta.
Envolve perdão, com certeza, mas também um monte de perguntas que talvez nunca tenham resposta completa, né? Sem dúvida alguma. O desafio para Júlia é imenso. Trazer essa mãe ressuscitada de volta para a vida dela. É lidar com um turbilhão de emoções. O alívio por ela estar viva, a raiva pela mentira, a dor por anos de luto jogados fora. Talvez até compaixão pela situação da mãe, quem sabe. É ter que reescrever a própria história, a própria identidade. E reconstruir confiança em cima de escombros. Nossa, exige um esforço emocional gigantesco. Dos dois lados. Tem uma frase da Júlia que resume tudo isso de um jeito muito forte. Ela disse algo como: enterrei minha mãe 2 vezes, mas hoje eu tô tentando aprender a viver com ela viva. É muito pesado, né? Resume a dor que passou e a dificuldade que ainda existe. Exato. E essa história toda deixa a gente pensando, né? Sobre os segredos que guardamos, mesmo que com a intenção de proteger, até que ponto essa proteção justifica atos que causam feridas tão profundas,